Eu conheço o pessoal do PCO e a maioria esmagadora deles é gente comum, gente da classe trabalhadora. Então, assim, eu não estou generalizando, estou colocando no sentido de que esses influenciadores, que são os que mais defendem aí essa noção de que não se pode fazer nada, tem que deixar o crime rolar solto, porque apenas após uma revolução socialista você pode combater o crime organizado. Esse pessoal tende a ser mais abastado precisamente pelo fato de que existe uma correspondência entre o posicionamento ideológico deles e o fato de que eles estão protegidos numa redoma em relação ao crime organizado. Isso tem um nome específico. Isso é uma crença de luxo. O que é uma crença de luxo? De um modo geral, como é que o rico ele tenta se distinguir do fudido? Né? Geralmente através do consumo de determinados objetos que, pro rico de verdade, porque também existe essa distinção cada vez mais importante entre o novo rico que compra ali carro neon e por aí vai, e o velho rico, né? O rico tradicional. O rico, ele tem determinados objetos de consumo que servem para eles se reconhecerem mutuamente. Né? Isso desde sempre. Então, um relógio de 500 mil reais. Exatamente. Pulso, mas que não vai ser muito chamativo. Então, assim, só quem é rico sabe que aquele relógio é super caro, porque o rico não necessariamente vai usar algo chamativo. Ele compra algo que é caro, mas que não é chamativo, né? Uma camiseta de 10 mil reais, que você fala, pô, é uma camiseta simples, mas vale 10 branca, mil não tem nenhuma estampa, não tem nada ali. Vale 10 mil reais. 10 mil aquela porra. Véio. Exatamente. Então, assim, ou ele pode até realmente comprar um negócio completamente simples também, ele se destaca por outra, mas sempre tem algo que ele usa para se destacar. Tá, e geralmente é um objeto de consumo. Só que, historicamente, os ricos, eles também, as elites de um modo geral, elas também se destacam, elas também se identificam mutuamente por determinadas crenças que elas sustentam em conjunto e que as afastam das pessoas comuns. Né? Então, tal como existe a distinção através do consumo, existe a distinção também através das crenças. Então, existem crenças de luxo, que são ideias que os ricos têm porque apenas eles conseguem arcar com as consequências daquelas ideias. Né? É assim que ele se distingue, através das ideias, em relação ao proletariado. Então, quando isso acontece instintivamente, não é planejado. Pensando nisso, não é planejado. Tipo assim, isso é instintivo, é sociológico o negócio. Vamos lá. Por que é tão comum desses atores da Globo, ou esses caras super ricos da Zona Sul do Rio de Janeiro, eles virem com todo um discurso a favor da criminalidade, né? Quando eu digo a favor da criminalidade, eu tô falando assim, que não pode reprimir, que não pode prender, que não pode matar, não pode ter pena de morte, e por aí vai. Tem que descriminalizar as drogas, etc. É basicamente porque, pelo fato dele ser rico e estar protegido em relação à criminalidade, ele pode arcar com as consequências de uma política criminal e penal abolicionista. Aquilo lá não afeta em nada. Não vai afetar em nada ele. Então, é como se fosse uma maneira dele se distinguir. Olha, eu sou tão foda, eu sou tão rico, eu sou tão poderoso, que eu posso defender, por exemplo, a legalização do homicídio. Porque isso não vai me afetar. Não vai chegar nele. Porque eu estou protegido. Isso, aqui eu estou usando como exemplo fundamentalmente a questão da criminalidade, mas serve para várias outras coisas. Uma coisa que muitas pessoas já perceberam é o seguinte, de onde vem o impulso daquilo que chamamos de wokeismo, especialmente no que concerne questões sexuais, questões de gênero e por aí vai. De um modo geral, vem de grandes empresas internacionais, indústria farmacêutica, grandes fundos de investimento. E aí o pessoal, por exemplo, começa a falar, não, tem o fundo Rockefeller que financia não sei o que lá, o George Soros, mas o George Soros, na verdade, ele é só um administrador de dinheiro, ele não é o dono do dinheiro, ele é um cara que gerencia fundos de investimento. E ele sempre trabalhou para a família Rothschild, por aí vai. O Soros não tem o dele, não? Ele não pegou lá naquela ele tem um dele, mas o dele... Ele deu uma quebrada na Inglaterra, não foi eles? Deu, sim. Mas basicamente ele, manipulando, né? o dinheiro de fundo de investimento. Pegou um país inteiro. Se não tiver dinheiro, quem vai ter, porra? Mas é do fundo, né? É o que ele movimenta, Mas aí, o que você vai ver se você, na verdade, começar a analisar essas famílias que financiam isso? Quase sempre são famílias tradicionais, entre aspas. Sim.
Então, assim, o cara tem ali a sua esposa, nunca se divorciou, se bobear, e tem 5, 6, 7 filhos. O mesmo cara que, às vezes, por exemplo, se a gente pega uma revista, The Economist, que é, se eu não me engano, que tá ligada, se eu não me engano, à família Rothschild, de vez em quando vem com matéria ali defendendo o movimento child free, ou defendendo esse tipo de coisa, que as pessoas não tenham filhos. Tu vai ver, o cara tem 6, 7, 8 filhos, né? Mas na propaganda ele promove que as pessoas não tenham filhos, né? Já viu o traficante, não vende droga pro filho dele. Exatamente. Então, assim, o cara, ele se distingue pela defesa de pautas e de ideias que não vão afetá-lo, porque ele está acima dos meros mortais, né? Então, assim, é por isso que muitas vezes você consegue identificar pela defesa de certas ideias que a pessoa pertence, sim, a uma determinada classe social diferente. Porque, assim, mesmo num nível mais superficial, tem gente que tu olha e que tu pensa, cara, esse cara é tão alienado que ele nunca deve ter pego um ônibus na vida. Né? É um cara tão fora da realidade que ele nunca pegou um ônibus na vida. E essa é a impressão que eu tenho quando eu paro e observo, por exemplo, vários desses web comunistas. Web comunistas especificamente, não estou falando do militante comunista, do cidadão, especialmente dos membros do PCO e por aí vai. Estou falando desse pessoal. Então, aí. 2 vezes você separou o PCO dessa galera, né? Sim. E você tocou no PSOL. Né? Eu acredito hoje que o PSOL e principalmente o PT, ele não representa em nada os comunistas, cara. Não representa. Nada. Mas tem muitos comunistas que estão filiados a eles ainda. Esses de uma classe mais, né, de uma família mais rica, tudo. Possivelmente, provavelmente. Esses caras, né, eu acho que no PT, mas também no tem pessoal, é o cara que tá lá ainda, Oi? Tá todo mundo lá ainda. Tem muita gente que tá por costume também, ou porque às vezes é o tiozão e sempre foi do PT e tá no PT e por aí vai. Então... É o time dele, é a camisa que ele sabe usar. Isso. Você falou que a revolução não vai acontecer nunca, né? Não. Não vai acontecer nunca. Mas eles já falaram que eles não precisam de todo mundo pra revolução, que com 10% da população eles fazem isso. Então por que não fizeram ainda, então? Será que eles já têm os 10? Pode ser então. O movimento mas, assim, tá crescendo. Não sei se tá. Você não acredita nisso? Eu acho que não. Na verdade, a gente não vê nada nesse... A gente vê as pessoas... A gente vê esses canais aí deles, às vezes, tendo algum grau de crescimento. Mas a gente não vê isso se expressar de nenhuma maneira mais concreta do que simplesmente, às vezes, ganhar um pouco de visualização. E eu tenho a impressão de que as pessoas, muitas vezes, vão atrás porque elas... se opõem ao liberalismo, ao anarcocapitalismo e por aí vai. Então eu sou contra o liberalismo, então eu vou no comunismo. Mas muitas delas estão ali, mas basta aparecer qualquer alternativa que elas já pulam fora do barco. E é por isso que esses caras fazem uma propaganda fudida contra o Rubão. Especialmente os comunistas fazem uma propaganda fudida contra o Rubão porque eles têm medo do tipo de rivalidade que o Rubão pode oferecer. Então eles pintam o Rubão como sendo perigoso, como tendo ideias perigosas, mas o medo em relação ao Rubão é especificamente o medo de que o discurso do Rubão tire seguidores deles, tire gente ali do meio comunista para ir para o meio nacionalista. É o mesmo motivo, por exemplo, teve uma época aí, ano passado ou ano retrasado, que eles